49. A lei de Boyle diz que quando uma amostra de gás é comprimida em uma pressão constante, a pressão P do gás é inversamente proporcional ao volume V do gás. Letra A. Suponha que a pressão de uma amostra de ar ocupa 0,106 metros cúbicos a 25 graus Celsius, seja de 50 kPa. Escreva V como função de P. Vou só anotar os dados aqui. Então, suponha que uma amostra de ar que ocupa 0,106 metros cúbicos. Isso aqui é um volume, né? Metros cúbicos é um volume. Então, volume 0,106 metros cúbicos. A temperatura a 25 graus Celsius. E aí a pressão disso seja 50 kPa. E aí está pedindo para a gente escrever V como uma função de P. Ok, a primeira coisa que eu posso comentar sobre esse exercício é que eu acho que o enunciado dele está errado. Eu acho não, tá? Eu tenho certeza. O enunciado ele fala que quando uma amostra de gás é comprimida em uma pressão constante, a pressão do gás é inversamente proporcional. Então, se fala que a pressão é constante, depois pressão inversamente proporcional, isso não faz muito sentido. Eu acho que o enunciado gostaria de trazer, na verdade, ao invés de pressão constante, trazer temperatura constante, que aí faz sentido. Eu ainda não conferi a versão original do livro para ver se ela está correta ou não, mas enfim, nessa versão que eu tenho em português, tem esse pequeno engano aí. Então, uma vez que a temperatura é constante, aí fala que a pressão do gás é inversamente proporcional ao volume. E aí a letra A fala que tem uma amostra que ocupa 106, temperatura de 25, e aí a pressão é de 50 kPa, está pedindo para a gente escrever V como função de P. Ok, primeira coisa, se falou que é inversamente proporcional, quer dizer que a gente tem uma coisa em cima, uma igualdade, e outra coisa embaixo. Nós temos aqui uma constante de proporcionalidade. Isso daqui significa que o volume do gás é inversamente proporcional à pressão. Então a gente tem aí o volume em cima e a pressão embaixo. Ou seja, se a pressão aumenta, quer dizer que a gente está dividindo por uma coisa muito grande, o volume diminui. Então isso que é inversamente proporcional. Um aumenta, o outro diminui. Ok. Então, o primeiro item está pedindo para a gente escrever V em função de P. Aqui não está V em função de P porque a gente ainda não sabe qual que é o valor de K. Então aqui a gente tem, na verdade, V escrito como função de K e de P. Então a gente precisa, na verdade, descobrir o valor de P. Descobrir o valor de K. Ok, então V é igual a K vezes 1 sobre P. Falou também que quando o volume é de 0,106 metros cúbicos, a pressão é de 50 kPa. Então aqui vai ficar K 1 sobre 50. Se a gente passar esse 50 multiplicando, nós teremos que 0,106 vezes 50 é o valor de K. E aí, portanto, aqui vai ficar, deixa eu ver aqui, 530. Isso aqui é só uma multiplicação simples, tá? Então, estou só multiplicando 106 por 5, que dá 530, e aí só andar com um zero. Então, seria 0,530, só que a gente vai andar com o zero vai andar com a vírgula por causa desse zero. Então, é só chegar isso aqui para o lado. 5,30, esse que é o valor de K. Isso é uma multiplicação simples também, qualquer coisa você faz na calculadora. Isso significa, esse valor de K ele é constante. Ser inversamente proporcional significa que independe dos valores de V e de P, esse K é sempre o mesmo. Então aqui a gente pode falar que V vai ser o valor de K, que é 5,30, vezes 1 sobre P. E agora aqui a gente tem V como função de P. Então V é igual a 5,30 vezes 1 sobre P.
A letra B diz o seguinte: calcule a derivada de V em relação a P quando a pressão for de 50 kPa. E aí pergunta qual que é o significado disso, quais são as unidades. Ok. Então, para a gente calcular a derivada, a gente pode pegar aqui o volume é 5,30 vezes 1 sobre P. Eu vou colocar somente 5,3, já não faz. Então aqui 5,3 vezes 1 sobre P. Para que a gente consiga derivar, é um pouco mais simples se nós passarmos esse P que está dividindo aqui como algo que esteja multiplicando, ou seja, passá-lo para cima. Então aqui a gente pode colocar que esse V é 5,3. Nós vamos passar esse P de baixo para cima. Então aqui embaixo ele tem potência 1. Passando para cima a gente inverte o sinal, então vai ficar potência menos 1. V, então aí é 5,3 vezes P elevado a menos 1. A derivada de V em relação a P, agora é somente derivar isso daqui mesmo. 5,3 é constante. Constante, quando está encostado, a gente repete. Então, 5,3. E aqui é a derivada de uma potência. Só dar o tapa na potência e reduzir uma unidade. Então, de menos 1 tira outro 1, né? Então vai ficar menos 2. A derivada de V em relação a P, então eu vou passar esse sinal negativo para cá, vai ficar menos 5,3 P elevado a menos 2. Agora, o item B pediu para a gente calcular especificamente qual que era o valor da derivada quando P fosse 50 kPa. Então, o valor da derivada, quando a gente considera aí a pressão como 50 kPa, será, aí é só a gente trocar aqui por 50. Então, vai ficar menos 5,3 vezes 50 elevado a menos 2. Isso daqui já seria uma resposta aceitável, dependendo de quem estiver tratando aí, mas a gente também consegue mexer nisso daqui um pouquinho mais, tá? Por exemplo, a gente poderia escrever isso aqui como 5,3. Esse 50 elevado a menos 2 a gente pode passar ele para baixo, então isso aqui é 50 ao quadrado, então seria menos 5,3 dividido aí por 2.500. Eu vou deixar assim. Isso aqui são apenas números. Daria para fazer divisão, enfim, mas isso aqui já é uma resposta. Qualquer coisa, você pega aí e deixa, faz na calculadora e põe a resposta. Dependendo do curso que você estiver fazendo, as calculadoras são permitidas, então já é uma excelente resposta. Agora está perguntando qual que é o significado da derivada e quais são as unidades de medida. Primeiro eu vou colocar aqui um complemento da resposta, que seria aí qual que é a unidade de medida mesmo. Essa derivada, como está aqui, a derivada é um limite, o limite de uma divisão. Eu vou colocar isso porque isso nos ajuda a decidir qual que seria efetivamente a unidade de medida. Então aqui, dV sobre dP, isso aqui significa uma diferença pequena, diferença de volume dividido por uma diferença de pressão. Por exemplo, assim, sabe? É o volume final menos o volume inicial dividido por uma pressão final menos uma pressão inicial. É como se fosse isso aqui, volume em cima, deixa eu colocar aqui, volume final menos volume inicial dividido por pressão final menos pressão inicial.
Só que você pega o limite disso. Essa que seria a definição da derivada. Por que eu estou escrevendo isso? Porque as unidades de medida vão ser consistentes com isso. Há uma diferença de volumes, por exemplo, aí 106 metros cúbicos menos 105 metros cúbicos, ainda é 1 metro cúbico, por exemplo. Então, a diferença de volume ainda é em metros cúbicos. E a diferença de pressão ainda é quilopascal. Então, aqui nós temos que a unidade de medida disso é metros cúbicos por quilopascal. E essa é a unidade de medida. E, finalmente, qual que é o significado? Isso significa que a taxa de variação do volume é de menos 5,3 dividido por 2.500 metros cúbicos por quilopascal, quando a pressão é 50 quilopascal. Seria mais ou menos, se você pegasse um velocímetro de um carro, e aí você tem uma aceleração para ele, por exemplo, e aí fala assim, esse carro andou lá 10 metros. O velocímetro, se esse carro estiver acelerando, esse velocímetro ele pode ir aumentando. O que o exercício está perguntando, mais ou menos, é qual seria o significado disso. O que a gente respondeu aqui é o que a gente está falando o seguinte, o velocímetro do volume, ou seja, qual é a taxa de variação do volume, ele está marcando aqui esse valor, menos 5,3 dividido por 2.500 metros cúbicos por quilopascal, quando, entre aspas, o carro percorreu 50 quilopascal. Então, quando a pressão já está em 50 quilopascal, o velocímetro do volume é esse daí, menos 5,3 dividido por 2.500. Só para colocar a resposta completinha, eu vou fazer aqui na calculadora e colocar aqui qual seria o valor. Então, menos 0,0212 metros cúbicos por quilopascal.